Olá colegas, tudo bem? Peço desculpas pela pausa na série de vídeos com dicas para advogados iniciantes, mas recentemente temos ouvido notícias sobre um tema bastante polêmico que o nosso canal não podia deixar passar em branco. A polêmica sobre o fim da relação de Brasil com Cuba no programa Mais Médicos. O canal Advocacia Jato teve acesso a documentos que nos revelam qual o tratamento jurídico dado ao programa, como foi feito o ajuste, quais as obrigações de cada uma das partes envolvidas e, principalmente, como foi a execução do programa. Todos esses documentos podem revelar condutas ilícitas e violações constitucionais graves, que oportunamente poderá acarretar a responsabilização dos envolvidos. Por isso é muito importante que você assista este vídeo até o final. O Programa Mais Médicos foi criado através da Lei 12.871 de 2013, cujos amplos objetivos prevêem, além de medidas de estímulo à criação de novas vagas nos cursos de medicina, a ampliação do acesso da população à atenção básica em saúde. Ocorre que, para a consecução de tais objetivos, a lei autoriza o Ministério da Saúde a celebrar acordos de cooperação internacional, a fim de viabilizar as ações do programa. O artigo 1º da Lei 12.871 de 2013 institui o Programa Mais Médicos com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde, e com vários objetivos, dentre os quais está o de promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da área de saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras. Para alcançar esse objetivo, a própria lei prevê que os Ministérios da Educação e da Saúde poderiam firmar acordos e outros instrumentos de cooperação com organismos internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, consórcios públicos e entidades privadas, inclusive com a transferência de recursos. Amparado nesses dispositivos legais, o Ministério da Saúde celebrou, em meados do ano 2013, o 80º Acordo de Cooperação Técnica com uma organização internacional filiada à Organização Mundial da Saúde, ou seja, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que teve diversos termos de ajuste com valores que chegavam à casa de mais de R$1 bilhão anuais para o programa. Nós tivemos acesso ao Acordo de Cooperação e aos termos do ajuste, assinado pela secretária executiva do Ministério da Saúde brasileiro à época, a doutora Márcia Aparecida do Amaral, e pela representante da Organização Pan-Americana da Saúde, a doutora Carissa Etienne. Um primeiro ponto a observar é que o acordo foi celebrado entre o Brasil e a Organização Pan-Americana de Saúde, uma organização internacional vinculada à Organização Mundial da Saúde, e em nenhum momento do acordo há menção à participação do governo cubano no ajuste. Isso tem um motivo. No acordo celebrado entre o Ministério da Saúde e a OPAS, os recursos são destinados à organização internacional e ela subcontrata a mão de obra do programa, tendo por isso total controle sobre os recursos e, consequentemente, sobre a remuneração dos profissionais envolvidos com o programa. Um segundo aspecto relevante para a nossa análise é o fato de que o objeto do acordo não é, ou pelo menos não pretende ser, econômico. O objeto descrito pelo acordo de cooperação é educacional, ou, nas palavras do próprio acordo em sua cláusula 3ª, promover a qualificação dos profissionais de atenção básica por meio da capacitação técnica. Pode não parecer, mas essa informação é muito importante para dar aparência de legalidade ao termo de cooperação. Acontece que, em um verdadeiro termo de cooperação, não há uma contratação pela prestação de um serviço, em que uma das partes tem um interesse no serviço e a outra parte tem interesse tão somente no dinheiro. Um acordo de cooperação só existe quando há interesses e benefícios comuns sobre o mesmo objeto. Assim, por exemplo, um acordo de cooperação que prevê o investimento de 2 ou mais países em uma pesquisa na Antártica pode ter por objeto permitir que os pesquisadores de todos os países sejam qualificados e possam usufruir todos eles
dos resultados de suas pesquisas. Os interesses e os benefícios são comuns. Há claramente uma troca de conhecimento. Por isso, o acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde brasileiro e a OPAS insiste em afirmar que o seu objeto é promover o atingimento de objetivos comuns, com uma série de obrigações que envolvem a realização de pesquisas, treinamentos, elaboração de relatórios e um diagnóstico da saúde no Brasil. Apesar disso, aí vai a minha primeira crítica. Não houve por parte do Ministério da Saúde a divulgação de nenhum resultado de pesquisa realizada pelos médicos cubanos, nem de que eles estariam na condição de estudantes em nosso país. Não há relatórios de professores, supervisores ou mesmo entrega ao Brasil de novas pesquisas ou de tecnologias diferentes daquelas que já são parte do Sistema Único de Saúde. Mas vocês podem estar se perguntando, e por que o governo brasileiro não promoveu logo um contrato internacional? Por que não contratou logo os serviços dos médicos cubanos? Admitindo então que o seu interesse era somente nos serviços prestados por esses profissionais. Muito simples. Para fazer um acordo desse tipo, com conteúdo meramente econômico, haveria necessidade de ratificação do Congresso Nacional, conforme expresso no artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal, que define como de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Portanto, se o acordo tem encargos a serem honrados pelo patrimônio nacional, há necessidade de participação do Congresso, algo que poderia inviabilizar a realização do ajuste. Mas a situação ainda é mais grave do que foi aqui dito. Peço a atenção de vocês ao que dispõe a cláusula 8ª do termo do acordo de cooperação original, que dispõe: a organização apresentará semestralmente ao Ministério, a título de prestação de contas, relatórios técnico e financeiro da execução parcial do plano de trabalho até 60 dias após o término de cada semestre e ao final da execução do plano de trabalho até 90 dias após o término das atividades. A cláusula 8ª, portanto, exige que seja realizada a prestação de contas dos recursos utilizados pela organização. Absolutamente natural, pois são recursos públicos cuja utilização exige transparência total, constituindo-se inclusive em princípio sensível de nossa Constituição, conforme previsto no artigo 34, inciso 7, a linha D. Contudo, estranhamente, a cláusula 8ª do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde foi retirada do texto original a partir do 4º termo de ajuste, não mais existindo a realização de prestação de contas e exigindo em seu lugar que seja apresentado apenas um plano de trabalho. O plano de trabalho apresentado pela OPAS é este que eu vou colocar no vídeo para vocês. Observem que não há descrição dos gastos da organização ou de como foram utilizados os recursos públicos. Há apenas números gerais de gastos com serviços de pessoa física, serviços de pessoa jurídica, diárias e custos indiretos, sem descrever nenhum desses serviços. Questionado sobre a existência de prestação de contas, a União, através de sua Advocacia Geral, confirma a inexistência de prestação de contas e apenas sustenta que existem impedimentos de imunidade para cobrar a referida prestação de contas de uma pessoa jurídica de direito internacional público. Apesar disso, os acordos internacionais servem justamente para se determinar obrigações mútuas, inclusive acerca de onde serão utilizados os recursos públicos. Portanto, não se justifica não colocar em um acordo dessa espécie a obrigação de prestar contas. Por fim, uma informação bastante importante é acerca da remuneração paga aos médicos cubanos. Todos sabem que apenas 30% do que é pago pelo Brasil pelos serviços prestados pelo médico vai para o bolso desses profissionais. Acontece que, descaracterizando a condição de acordo para fins educacionais, o Brasil deveria observar as normas internacionais de isonomia na remuneração dos serviços desses médicos.
Trata-se da Convenção número 94 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo número 20 de 65, e que dispõe expressamente no seu artigo 2º. Os contratos aos quais se aplica a presente convenção conterão cláusulas garantindo aos trabalhadores interessados salários, inclusivos a bônus, um horário de trabalho e outras condições de trabalho que não sejam menos favoráveis do que as condições estabelecidas para um trabalho da mesma natureza na profissão ou indústria interessada da mesma região. Acontece que, como eu já disse anteriormente, o acordo não vê esse valor como uma remuneração, mas sim como uma bolsa de estudos de médicos que estão fazendo uma espécie de especialização aqui no Brasil. E segundo afirmam, não haveria necessidade de isonomia no pagamento dessas bolsas em relação a outros médicos estrangeiros integrantes do programa e que recebem o valor da bolsa integralmente. Essa informação assusta já à primeira vista, pois se isso é verdade, esses médicos cubanos deveriam estar atendendo pessoas no interior sob a supervisão de professores, uma vez que estão, na verdade, sendo treinados para aquela atividade. Por outro lado, não é verdade que não deve existir isonomia no pagamento de bolsas de estudo. Isso quem está dizendo não sou eu. A Advocacia Geral da União, no parecer número 961 de 2013, quando questionado sobre valores diferentes da bolsa entre estudantes de residência médica e aplicação do princípio da isonomia, afirmou categoricamente que a isonomia entre os valores das bolsas dos residentes multiprofissionais e o valor das bolsas dos médicos residentes decorre diretamente da lei. Assim, não há dúvidas que dois estudantes que exercem as mesmas atividades de residência devem receber o mesmo valor de bolsa, não sendo razoável admitir em território nacional que pessoas na mesma situação sejam tratadas de maneira diferente pelo governo federal brasileiro. Apesar disso, é importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão na ação direta de inconstitucionalidade número 5035, entendeu que não há obrigação de isonomia entre médicos do programa, pois, segundo as palavras do relator ministro Alexandre de Moraes, não é uma questão de pagamento diferente de bolsas. No caso, a entidade supervisora estatal cubana controla e fica com uma parcela, mas nada obriga o médico cubano a aceitar essa bolsa. O que há é dentro desse tratado, dentro do pacto, cada país se estrutura de maneira diferente. O ministro afirma isso concordando que o programa Mais Médicos é, segundo ele próprio, e como já foi dito aqui no vídeo, que não se trata de vínculo empregatício. É uma forma encontrada também em outros países de especialização junto com prestação de serviço, reforçando tratar-se de um programa de ensino. A divulgação de todas as tratativas para a realização do programa demonstrou claramente que o objetivo do programa Mais Médicos não era nobre. Não se tratava de levar para as comunidades mais longínquas do Brasil atendimento médico. O objetivo dos seus idealizadores era tão somente remunerar o Estado cubano com a prestação dos serviços dos seus profissionais. O vício quanto à motivação do ajuste realizado com Cuba pode, inclusive, ocasionar a anulação dos atos administrativos e, nessa hipótese, as autoridades envolvidas podem ser gravemente responsabilizadas. Não haveria nada de mais nisso se as coisas não fossem feitas às claras, sem as manobras jurídicas que foram empreendidas para dar aparência de legalidade a algo que feriu sistematicamente princípios constitucionais no Brasil, e em especial aquele que determina a necessidade de transparência no uso dos recursos públicos e a consequente prestação de contas para melhor controle social. O canal Advocacia Jato defende e sempre defenderá que no trato da coisa pública haja total transparência e que se respeitem os princípios éticos jurídicos consolidados por nossa Constituição. Muito obrigado a todos e até a próxima.